E nós vamos, meus irmãos, prosseguir nos estudos que temos feito da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Na minha Bíblia, na versão comemorativa, nós vamos estudar a parte da página 1285, capítulo 5. E nós vamos fazer, então, a leitura do primeiro verso até o 14º. Há muitas divisões possíveis desse texto, e eu escolhi nesta noite falar do trecho que vai do primeiro versículo ao 14º. Vamos ler juntos? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem de linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutuosas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Que Deus nos abençoe. Pai bendito, nós te agradecemos por estar aqui. Já falamos com o Senhor por meio das orações, das leituras bíblicas, já falamos com o Senhor por meio das canções que cantamos, já dissemos ao Senhor como nós somos fracos, já dissemos ao Senhor como o Senhor é forte, grandioso, poderoso, já dissemos muitas coisas aqui, mas agora, Senhor, sabemos que o Senhor tem algo para nos dizer, e o Senhor usa pregadores. A despeito das suas próprias fraquezas, o teu Espírito pode falar ao nosso coração. E nós queremos ser, ó Deus, não apenas o veículo da fala, mas, acima de tudo, o veículo da compreensão da tua vontade. Porque a tua vontade é muito clara na tua palavra, nós é que precisamos entender. E nós suplicamos, então, que o Senhor nos abençoe. Abençoa, já oramos por quem está necessitado aqui, mas suplicamos pelo teu entendimento, por tua graça. Amplia o nosso olhar, que as maravilhas da tua lei nós consigamos contemplar com alegria de coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, algum de vocês conheceu alguém chamado, com o nome artístico, Silvio Santos? Sim, né?
É inevitável que isto aconteça. Que o Silvio Santos esteja na memória de todos. Faleceu recentemente, mas foi uma pessoa, especialmente os mais velhos aqui, sabem que ele começou do nada. E ele se tornou um homem extremamente rico, um homem extremamente popular, um homem extremamente versátil em muitas coisas, um homem de negócios, que, de fato, é o sonho de consumo de qualquer pessoa, não é? Começar trabalhando em coisas pequenas e acabar rico. Mas é interessante que ele tinha uma voz marcante. Eu não sei se vocês se lembram da voz do Silvio Santos, da risada dele, das coisas que ele dizia, de como ele falava, e surgiram, dentro do humor, surgiram inúmeras pessoas que o imitavam. E algumas, de fato, faziam um timbre tão semelhante que, se você fechasse os olhos, você dizia, é o próprio. Imitavam muito bem. Mas quando eu estudo a vida dos imitadores do Silvio Santos, eu não vejo nenhum que nasceu pobre e virou rico do jeito que Silvio Santos. A imitação é só da voz, a imitação é só do trejeito, a imitação é só caricaturada, não é uma imitação real do ser, da pessoa do Silvio Santos. É um homem, é uma pessoa que Deus julgará segundo a sua justiça, Deus sabe da fé, se ele tinha ou não, Deus sabe tudo a respeito dele, e Deus destinou Silvio Santos para algum lugar que nós não sabemos. O fato é que imitar é um dos passos da sabedoria grega. É um dos passos da sabedoria grega. E o apóstolo Paulo, quando falou com os crentes lá, ele usou a palavra imitar. Na verdade, o pensamento grego trabalhava em cima de 3 eixos, 3 bases: conhecer, imitar e praticar. Você quer ser um orador, um bom orador? Conheça as regras da oratória, mas vá procurar referências para você imitar. Você vai procurar pessoas que efetivamente são bons oradores e você vai imitar. E, em seguida, você tem que sair praticando para se tornar um grande orador. Imitar, portanto, era um passo da sabedoria grega, e o apóstolo Paulo resolveu usar esta expressão quando ele falou aos crentes de Éfeso: sejam imitadores de Deus. É interessante que ele também disse: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus. É interessante que ele tenha dito que nós devemos imitar, e o autor aos Hebreus disse: olha, imitem a fé que os seus líderes tiveram no passado. Aqueles líderes que foram mortos, aqueles líderes que foram martirizados, essas pessoas tinham uma fé tão forte que elas são dignas de imitação. Mas aqui o apóstolo Paulo diz nada mais, nada menos: sede imitadores de quem? De Deus. Imitadores de Deus. Por quê? Porque são filhos amados. São filhos amados, e ele diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu fico pensando aqui, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, depois de ter escrito 3 capítulos muito abençoadores para nós, de doutrina acerca da obra de Deus e da vida da igreja, ele começou a trabalhar, a partir do capítulo 4, o lado mais prático disto. Como é que nós cristãos
devemos crescer em Cristo. E aqui, no capítulo 5, ele continua falando a respeito de como nós devemos ser individualmente, como crentes devem ser individualmente. E ele diz que os crentes devem imitar a Deus, imitar a Deus. E eu fiquei pensando, então, nesta questão da imitação de Deus. Como é que a gente imita a Deus? Como é que a gente copia a Deus? Como é que a gente vive de um jeito que parece que a gente seja como Deus? Na verdade, a estratégia demoníaca é achar, ou é tentar desviar da gente o foco, em copiarmos a Deus para copiarmos a nós mesmos e para querermos ser Deus sem pensar em Deus como referência, entenderam? Nós somos a nossa própria referência de Deus. As pessoas são assim, quando você pergunta, quem é Deus? Deus é tudo, Deus é força. Onde está Deus? Deus está em mim, eu tenho uma partícula de Deus em mim, porque Deus me criou e eu faço parte desse conjunto, eu mesmo sou Deus, eu tenho livre arbítrio para decidir o que é melhor, eu tenho livre arbítrio para viver da maneira que eu quiser. Só que o apóstolo Paulo estava diante de uma igreja que tinha em volta dela Diana dos Efésios. Aquele povo estava numa igreja que tinha em volta dele o culto de prostituição, o culto de imoralidade, o desenvolvimento imoral. Era normal as pessoas falarem, pensarem, viverem, se alimentarem de imoralidade, de perversão sexual, de toda sorte de coisas em nome de um culto à deusa. É muito complicado quando é cultural a imoralidade. É um problema muito sério quando a injustiça é uma coisa natural. E diante dessas circunstâncias, eu vejo algumas coisas que os imitadores de Deus são recomendados a fazer aqui, e eu quero convidar vocês para pensar comigo nesta questão. Somos imitadores de Deus, na verdade? O que precisamos fazer para ser imitadores de Deus? A primeira coisa que eu vejo aqui, do versículo de número 3 até o versículo de número 5, é que os imitadores de Deus se esvaziam do velho homem e se enchem do novo homem. Vejam o versículo 3. Paulo diz que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Quem sou eu? Se eu sou um imitador de Deus, eu sou uma pessoa comprada por Ele, trazida para o seu seio, trazida para a sua presença, sou devassado pelo seu Espírito Santo, sou levado a confessar os meus pecados a Ele, como nós fizemos no culto, não foi? Somos atingidos por sua graça, é por isso que a gente tem coragem de levantar a mão pedindo oração, porque a gente crê no poder de Deus. Nós temos este envolvimento com Ele. Nós somos chamados aqui, os crentes são chamados aqui de filhos amados, no versículo 1. Do que a gente vai conversar então? Do que a gente vai tratar então? Eu me lembro que quando eu estive no meu primeiro ano de Senai, eu tinha 14 anos, eu era nascido e criado na igreja. Eu nunca tinha ido a um lugar
assim, vulgar, vamos dizer assim, a um lugar natural, que todo adolescente vai. Eu era muito preservado pelos meus pais, eu era acorrentado à igreja. O meu prazer, o meu divertimento estava com os colegas de igreja. Eu aprendi ping-pong na igreja. Eu aprendi versículos na igreja. Eu aprendi como era o mundo na igreja. Eu não vivi o mundo. A primeira vez que eu entrei num salão de baile, eu acho que eu tinha 19 anos. Só para ver, porque não tinha ninguém lá para bailar. Então eu fui criado, involucrado assim, dentro da graça de Deus, e eu sou grato por isso. Eu não precisei conhecer esse mundo feroz. Mas, queridos irmãos, quando eu cheguei lá na fábrica, com 14 anos de idade, o meu mundo ruiu. A minha crise existencial foi muito grande, porque, primeiro de tudo, por ser um camarada inocente como eu era, eu recebi um apelido vulgar. E me chamavam por esse apelido vulgar. A aventura deles era conversar sobre os seus lances amorosos. Até casados faziam uma descrição detalhada do que faziam com seu cônjuge no fim de semana. E eu fiquei absolutamente perturbado com isso, porque eu não sabia lidar com isso. Nós sabemos que esse mundo existe, não sabemos? Nós sabemos que a malícia toma conta das pessoas. Nós sabemos, não sabemos? O tempo todo as pessoas falam maliciosamente, as pessoas trabalham com a impureza, as pessoas trabalham com... Porque isso as satisfaz, isso as alimenta. É isso, é essa aventura no mundo do proibido que faz com que as pessoas se sintam felizes. E Deus, na sua bondade e misericórdia, nos avisa: esse mundo não é para vocês. Esse mundo não é para vocês. Nem conversem sobre isso aí. Então, se a nossa conversa tem um jeito malicioso, se a gente pensa na impureza, se a gente pensa na avareza, na ganância, se a gente pensa nas coisas que o apóstolo Paulo está apontando aqui, ele diz: não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Vocês são filhos de Deus. Para imitar a Deus é necessário renunciar a esse tipo de coisa, a esse tipo de postura, a esse tipo de mente. O apóstolo Paulo, falando aos filipenses, ele disse: tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, é nisso que vocês devem pensar. Vocês devem tirar do seu cérebro e da sua mente aquilo que o mundo produz, o conteúdo que o mundo produz, e substituir, nós vamos ver daqui a pouco, por ação de graças. Agora, qual a estratégia do diabo para conosco? Começa com C e acaba com lular. Sabe o que é? Sabe o que é? Porque a gente não é só o celular, não. A gente é bombardeado por todos os lados com impureza. É bombardeado o tempo todo, 24 horas por dia. Agora então que nós estamos em corrida política, nós estamos vendo como as pessoas estão buscando defeitos nos candidatos oponentes para arrasá-los.
querem destruir os candidatos a fim de que você confie neles. Você imagina que algum deles está falando a verdade? Existe algum candidato que preste? Com todo respeito, meus irmãos, são ímpios trabalhando com ferramentas ímpias. Só que o padrão de Deus não envolve imoralidade sexual, não envolve impureza, não envolve avareza, porque o novo homem é uma pessoa santa, é consagrada ao Senhor, vivendo pelo Senhor, sob a guarda do Senhor. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: em que lugar do nosso coração deve haver espaço para prostituição, seja no pensamento, seja na prática, para a vida de impureza, uma vida de malícia, uma vida de perversão, e para a vida de ganância, a vida de sovinice? Em que lugar do nosso coração isso deve ter espaço? Isso não deve ter espaço no nosso coração. Como convém a santos, como convém a separados, como convém a comprados pelo sangue de Cristo. Se eu estou falando a pessoas que foram regeneradas, vocês vão me entender. O que Deus quer é limpar o lixo. Eu fico imaginando, se na nossa casa, meus irmãos, a gente acabasse de comer o salgadinho, aquele salgadinho que faz mal à saúde, bem gorduroso, a gente nem liga, porque a gente vai pelo sabor do salgadinho, mas depois disso a gente pegasse o saquinho e colocasse dentro de uma gaveta, em vez de colocar no lixo. De maneira que quando um ladrão entrasse, ele ia ficar surpreendido. Numa gaveta tinha saquinho de salgadinho, na outra tinha resto de feijão, na outra tinha resto de arroz. É possível uma casa assim? Entretanto, nós fazemos isso quando nós guardamos no coração imoralidade, impureza, malícia, ganância. A nossa casa tem alguns lugares que Cristo não pode entrar, porque está cheio de lixo. Diante disso, o apóstolo Paulo mostra que os imitadores de Deus devem se esvaziar completamente e, na sua forma de expressar, o apóstolo diz no verso 4, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Hoje, lá no funeral de nosso irmão José Zamboni, falecido aos 95 anos de idade, foi um crente, foi um diácono da igreja, inclusive. Estávamos numa rodinha lá, e eu brinquei com o presbítero Salvador, não foi? O presbítero Salvador disse assim, ele não perde a piada, e eu fiquei preocupado. Não com o que ele estava pensando de mim, porque eu gosto de brincar com as palavras, não é? Vou dar um exemplo aqui. Terminou a reunião de oração, ou terminou a reunião do conselho, ou terminou uma reunião na casa de alguém, alguém vai e serve bolacha. Então eu digo assim, às tantas horas, fulano de tal, depois de orarmos, saiu distribuindo bolacha. Quer dizer, no meu tempo, bolacha significava tapa. Era um sinônimo de tapa. Fulano levou uma bolachada. Quer dizer, ele... Aí eu fiquei pensando, será que isso é palavra tola? É. É palavra tola. Já ouviram aquela frase, fulano de tal perde o amigo, mas não perde a piada? Isso é mais tolo ainda. Isso é mais inoportuno ainda. E o apóstolo mostra que o imitador de Deus vai tratar de mudar a sua linguagem. E nós,
Sabemos que a língua portuguesa é uma língua dinâmica. É uma língua que muda, de tempos em tempos muda. A ela são acrescentados termos que vêm de outras línguas e a gente incorpora. Mas o que está acontecendo com a nossa língua? Eu não sei qualificar, gente. Mas é uma proposta de linguagem inclusiva, é uma proposta de... Eu não sei o que é aquilo. Eu não sei o que é aquilo. Os crentes não podem embarcar nesta, nem que tenham uma posição, vamos dizer assim, social mais avançada. Os crentes não podem usar a linguagem do mundo para se comunicar. Então, a linguagem grosseira envolve palavras de baixo calão, palavras inoportunas, ofensas. Crentes são filhos amados do Senhor e por isso, para copiar a Deus, para imitar a Deus, são pessoas que aprendem a falar novamente. Nós temos que voltar à escola do Senhor para reaprender a falar. Eu acho interessante um pastor que eu conheço, que prega de uma maneira assim preciosa, com um vocabulário muito gostoso, correto. Ele conjuga bem os verbos, ele tem uma concordância verbal muito boa. Mas quando ele vai dar aviso, ele degringola. Ele fala como se ele estivesse na casa dele. Ele fala naturalmente. Aí eu perguntei para ele, por que você não prega assim? Ah, não, porque pregar... Não tem diferença entre nós pregarmos e nós conversarmos. Não tem diferença. O crente não pode ter duas falas. Eu não estou condenando o colega, porque ele não fala nada assim de ruim. Ele fala só diferente. Mas nós precisamos aprender a usar a nossa língua de maneira correta e viver de uma maneira falando com as palavras que Deus falaria. Então não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, Paulo está falando aos Efésios. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, fale com o outro, tudo que constrói o outro, tudo que abençoa o outro. Eu tenho reparado isso na minha vida. Há uns tempos atrás, há muito tempo atrás, na verdade, eu estava com um pastor que falava mal do colega. Estava insuportável a conversa, porque o fulano só criticava o outro, para mim. Aí chegou o presidente do presbitério, que era um velhinho, muito experiente, e o velhinho chegou e disse, irmãos, como vão? Aí o que estava falando comigo, puxou o pastor e disse assim, então, eu queria falar daquele colega lá, e continuar o discurso. E o pastor, velho, experiente, o interrompeu e disse assim, grande sujeito, não? Sujeito abençoado, tão crente, tão forte no Senhor, tem feito um ministério maravilhoso, o que você quer dizer dele? Não, nada não quero dizer nada não. Assim, quando a gente copia Deus, a gente abençoa as pessoas, porque a gente constrói a vida das pessoas. É muito fácil a gente encontrar os defeitos da pessoa e criticá-la por isso. Mas o apóstolo Paulo disse, se você é imitador de Deus, construa, fale com ações de graças,
Seja agradecido. Note as qualidades. Note as coisas significativas que a pessoa está vivendo. E eu fico pensando, meus amados irmãos, nisso. O novo homem guarda a sua boca, porque ele é consagrado por Deus para abençoar com ações de graças. E eu faço essa pergunta: em que momento da nossa vida pode haver espaço para nós nos expressarmos como os gentios, como as pessoas não convertidas? Em que momento a gente tem esse direito? A gente não tem esse direito. Se nós quisermos ser imitadores de Deus, nós devemos nos lembrar disso que está estatuído nas Escrituras. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nós devemos temer o Senhor por conta disso. Porque nós não queremos ser aquela pessoa reprovada. Queremos? Queremos ser a pessoa reprovada por Deus? Não, você não me imitou, você não viveu comigo, eu nunca te conheci, aparte-se de mim. Eu não quero ouvir esse discurso, você quer? Porque é muito ruim, é infernal na verdade, é determinante para o lago do fogo e enxofre. Não tem o que fazer, não tem volta. É preferível nós olharmos para Deus, darmos graças, porque Ele nos trouxe das trevas para a luz, e agora lembrar que nós temos uma herança no reino de Cristo e de Deus, e tememos ao Senhor. Nós somos consagrados para obedecer a palavra que o Senhor profere, para que nós sejamos dignos de entrar no reino dos céus, mediante a sua graça. E eu pergunto, em que momento da nossa vida nós temos o direito de viver como gentios e imaginar que vamos estar no reino dos céus? Então, esse primeiro ponto, os imitadores de Deus se esvaziam do velho homem e se enchem do novo homem. Não conversamos sobre as coisas que o mundo conversa, não usamos de linguagem grosseira, nem de coisas tolas e indecentes, mas palavras de ação de graças, e sabemos que só tem herança no reino de Cristo e de Deus as pessoas que imitam o Senhor. A segunda coisa que eu vejo no texto, meus irmãos, é que os imitadores de Deus discernem, têm discernimento. O Espírito Santo os ajuda a discernir o que é verdadeiro do que é falso. E o apóstolo diz no versículo 6, não se deixem enganar. Eu venho batendo isso na escola dominical. Você precisa pensar muito, você precisa avaliar tudo, você precisa julgar todas as coisas, você precisa ter conhecimento do que Deus quer para poder não se deixar iludir. Quando a gente lê Mateus 24, o discurso de Jesus Cristo é assustador. Ele diz, muitos enganarão muitos. Nós estamos num mundo fake. Vocês já viram isso? Eu não sei se algum de vocês gostam de ver como é que os filmes são produzidos. O super-homem voa com cabos de aço na cintura, mas ele voa 2 metrinhos daqui e ali, que é suficiente para a câmera reproduzir quanto for necessário. Ele voa numa tela verde, e atrás, então, pelo uso do chroma key, dá para colocar uma cidade, dá para colocar uma paisagem, dá para colocar tudo. Tudo que você vê no cinema é falso, é absolutamente falso, mesmo as histórias que dizem assim, isso aqui é baseado em fatos reais. Até isso, as cenas são construídas pedaço a pedaço, devagarzinho,
e tudo falso. As mensagens, eu estou assustado de ver. Eu vi uma propaganda de inteligência artificial esses dias, e o cidadão, em quadro duplo, ele estava do lado esquerdo e do lado direito. Ele estava no lado direito falando: gente, isso é o que a gente consegue com a inteligência artificial. E aí mostra do lado esquerdo, ele próprio fazendo um discurso, e ele disse: eu nunca falei nada disso. Tudo isso é produzido pela inteligência artificial com a minha pessoa. Pode um negócio desse, até a boca fala as palavras que ele não falou. Nós estamos diante de um mundo que precisa ser discernido. E Deus nos deu a competência de discernir, porque o apóstolo Paulo, então, diz assim: não se deixem enganar com palavras vazias, com discursos falsos, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Nós não queremos atrair sobre nós a ira de Deus, certo? Então, nós precisamos ser discernidores de tudo aquilo que a gente ouve. Palavras vazias, o que são? São mentiras, são tolices, são desvirtuamentos da verdade, são ofensivas a Deus. Nós não precisamos dessas coisas. Como imitadores de Deus, a gente tem que fazer um filtro fortíssimo daquilo que a gente ouve, um filtro fortíssimo daquilo que a gente fala. E quando olhamos para o texto, o apóstolo mostra que as pessoas que utilizam essas palavras vazias não sabem que estão atraindo sobre si a ira de Deus. Elas não sabem que estão cada vez mais cavando a sua própria sepultura. Nós não, como imitadores de Deus, a gente não tem a possibilidade de ser assim. Como imitadores de Deus, a gente precisa sim ver o que o Senhor nos diz aqui, lá no finzinho do versículo 8, e no versículo 7, ele diz: portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Em outras palavras, ser luz do Senhor significa discernir a conversa que a gente ouve, a postura que as pessoas têm, e não participar disso, não ser conivente com isso. Por quê? Porque nós estamos agora sendo tratados não como pessoas que habitam as trevas, mas como pessoas que estão vivendo na luz. E ele diz: vivam como filhos da luz. Viver como filho da luz tem um preço. Nós vamos ser desprezados, ridicularizados pelos outros, mas nós vamos identificar aquilo que não vem do Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor. E como nós estamos no desejo de imitar a Deus, o Senhor vai nos dar conforto na tribulação. Mas é o que o Senhor quer. Paulo estava dizendo a essa gente que vivia rodeada da imoralidade: não sejam como eles, discernam os discursos deles, verifiquem se esses discursos são compatíveis com a palavra de Deus. Quebrem laços se forem necessários. E o apóstolo vai mais longe: vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e tratem de descobrir o que é agradável ao Senhor. Você já sabe o que é agradável ao Senhor? Bom, ele deu uma pista aqui. Ele falou, meus irmãos, aqui de bondade, justiça e verdade. Crentes que imitam a Deus são bondosos,
porque refletem a bondade do Senhor com o seu próximo, com o seu cônjuge, com seus filhos. Crentes que imitam o Senhor são crentes justos, que não são coniventes com a maldade, não são coniventes com o crime, não são coniventes com as irregularidades que o mundo faz. E ele diz que os crentes que vivem na luz são verdadeiros e tentam descobrir e tratam de descobrir o que é agradável ao Senhor. Deus é luz e seus imitadores são filhos da luz. O fruto dos imitadores de Deus também é bondade, justiça, verdade, porque é isto que Deus produz neles. A vida dos imitadores de Deus também é uma vida de descobertas do que é agradável ao Senhor. E a pergunta que vem: o que é que eu tenho descoberto nestes tempos do que Deus quer de mim? Eu tenho que descobrir isso, não? Não? Eu tenho que tratar de descobrir, eu tenho que tratar de saber o que é que Deus quer para mim. Deus quer que eu continue no mesmo emprego? Deus quer que eu continue dizendo que o meu chefe não está quando ele está? Deus quer que eu esconda as contas da empresa? Deus quer que eu só trabalhe na presença do meu chefe e quando ele está fora eu dou uma relaxada? Deus quer essas coisas? Não, Deus não quer nada disso. Deus quer santidade, bondade. Deus quer estas coisas que o Espírito Santo frutifica na gente. É isso que Deus quer, porque Ele quer que cada um de nós o imite. E uma terceira parte, que é: os imitadores de Deus se posicionam contra as obras das trevas. Porque a partir do verso 11, ele diz assim: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Qual momento da vida de Jesus vocês acham que ele foi cúmplice das obras dos escribas e fariseus? Se algum escriba ou fariseu o procurava para saber da verdade, ele tinha disposição de atender. Ele tratava com a pessoa. Ele falava para a pessoa a verdade do Evangelho. Ele apresentava o reino de Deus. Ele tinha disposição de atender. Mas vocês olham para os evangelhos e vocês veem o Senhor Jesus Cristo jamais ficou calado diante da postura dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei do seu tempo. Concordam vocês? Não foi? Ele sempre foi duro com essas pessoas. Por quê? Porque ele era o imitador de Deus por excelência, sendo o próprio Deus. Ele fez isso. Então, eu concluo o seguinte, que imitadores de Deus não são cúmplices das obras das trevas. E eu fiquei pensando no que é cumplicidade. A cumplicidade é você se comprometer com alguém ou com alguma coisa. Por exemplo, você fica do lado de fora da casa enquanto a gente assalta a casa. Não fui eu, foram outros que entraram dentro da casa, eu fiquei do lado de fora, eu não tenho crime nenhum. Tem. Qual é o crime? Você é cúmplice, você concordou com aquilo e ficou quieto. Você aceitou passivamente que a pessoa ofendesse a outra na sua frente, que você permitiu
que a pessoa falasse coisas imundas para você, não com o intuito de confessar seus pecados, mas no sentido de fazer graça com você. Você aceitou malícia, você aceitou a injúria, você aceitou o mau testemunho. Eu me lembro do meu professor de homilética no seminário, que no primeiro ano de ministério ele ficou apavorado, porque uma mulher se apaixonou por ele. E toda semana ia pedir conselhos para ele, no gabinete pastoral. E ele dizia assim: graças a Deus que no gabinete pastoral tinha uma mesa grande, porque eu ficava de um lado da mesa, a pessoa ficava do outro lado. Um dia ela saiu correndo atrás de mim, cheia de paixão por mim, e eu tive que correr em volta da mesa para ela não me pegar. E eu aprendi uma coisa, que naquele momento eu tinha que repreender aquela mulher. Mas eu acabei fugindo dela, e por isso eu me tornei cúmplice. Eu não tive coragem de dizer que ela estava saindo do controle, eu não tive coragem de dizer que ela estava errada, eu não tive coragem de fazer nada, eu fui cúmplice dela. Quantas vezes a pessoa faz uma coisa errada na nossa frente e a gente fica quieto? O apóstolo diz assim: não sejam cúmplices. O que acontece no mundo, tratem de reprovar. É muito direta a linguagem dele. Se você quer ser imitador de Deus, você precisa ter uma postura. A primeira delas foi: se esvazie de você, do lixo que tem em você. Segunda coisa, não se deixe enganar. A terceira coisa é: reprove. Não fique quieto. Por quê? Porque Paulo diz: todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Os cúmplices das obras das trevas vão ser manifestos, sofrerão reprovação. Meus irmãos, a obra de todos nós será revelada, vai ser uma desgraça para todos nós. Nós vamos ver os pecados dos santos homens, das santas mulheres, que sempre tiveram uma posição de santidade, de veneração no seio da igreja. Eles também vão ser demonstrados assim. Nós vamos ter a consciência dos nossos fracassos. A bênção que nós temos é que Jesus Cristo morreu na cruz para nos livrar da condenação eterna. Esta é a bênção de Deus. Nós não vamos passar pelo juízo como os gentios vão passar. Mas enquanto nós estamos nesta terra, qual deve ser o nosso alvo maior? Imitar a Deus. É a coisa mais sublime que a gente pode querer. É a coisa mais sublime que está sendo exortada para nós. Então, eu concluo aqui esta terceira parte, que nós não podemos ser cúmplices, com a exortação que o apóstolo Paulo traz aqui. Dá para a gente ler na nossa Bíblia? O versículo de número 14. Vamos lá? Por isso é que se diz: o que eu preciso fazer? Se eu estou morto, se eu estou vendido, se eu sou influenciável, se eu fico quieto diante do errado, se eu sou uma pessoa que continuo desenvolvendo pecados na minha vida que não querem ser largados, eu preciso ser despertado.
O quanto antes. O quanto antes. Porque viver como cristãos no mundo é viver como imitadores de Deus.